Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, como vocês podem ver, eu tô aqui no outro cenário diferente aqui, porque eu tô num processo de mudança, vou mudar de estado e tá na correria demais aqui a minha vida, e por isso que eu tô demorando um pouco pra trazer vídeos aqui no canal. Mas mesmo assim a gente vai continuar aqui trazendo as notícias do Vasco pra você, torcedor. A situação do Vasco não anda nada fácil, tá complicadíssima aí na Série B, praticamente zero a chance do Vasco de voltar pra elite do futebol. Vamos falar dessa situação também, vamos falar aí da tabela do Vasco, o próximo jogo contra o Guarani, também vamos falar aí, quem sabe, de uma barca que tem que acontecer no Vasco, porque não dá mais, meu amigo, não vai ter condições desse time voltar para a primeira divisão, e com certeza jogadores têm que deixar o nosso clube para a próxima temporada, tem que fazer um limpa geral nesse elenco do Vasco, e também vamos falar aí de, quem sabe, um possível novo patrocinador aí pro Vasco. Mas antes, já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal, né? Como eu disse, tô aí no processo de mudança, tá sendo um pouquinho difícil para me gravar, mas mesmo assim vou tentar trazer vídeo todo dia novamente aqui no nosso canal. Se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nada. Bom, pessoal, após uma derrota humilhante aí em São Januário contra o CSA, o Vasco tem praticamente 0% de chance de voltar para a elite do futebol brasileiro. De acordo com alguns matemáticos, 6% apenas é a chance do Vasco de retornar à elite do futebol. E infelizmente a gente sabe que o Vasco não vai subir, né, cara? Pelo que a gente viu aí nesse último jogo ridículo, lamentável, esses vagabundos fizeram com o torcedor do Vasco, né, cara? O torcedor foi lá, encheu o estádio e os caras não jogaram absolutamente nada. Dá nojo a gente assistir essa zaga do Vasco jogar, ver Morato vestir a camisa do Vasco, Zeca, Léo Jabá e principalmente esse Bruno Gomes horroroso. É um fraquíssimo esses jogadores, todos têm que deixar o Vasco, na minha opinião. Infelizmente vamos passar 2022 na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda temos que cumprir tabela, né? Vai jogar aí na quinta-feira às 7 horas da noite contra o Guarani, fora de casa, lá no Brinco de Ouro da Princesa, precisando, lógico, da vitória, né? Só um milagre leva o Vasco novamente para a primeira divisão. Eu particularmente, já lavei minhas mãos, só vou trazer aqui as notícias do time para você, torcedor, porque não acredito mais que o Vasco vai subir. Se subir, lógico, vou comemorar demais, mas eu não acredito. Eu acho que a maioria dos torcedores, 90% dos torcedores não acreditam. Ainda tem uns que acreditam, né? Acha que Morato vai resolver a parada pro Vasco, acha que Léo Jabá vai decidir jogo pro Vasco, que Gabriel Peck vai decidir jogo pro Vasco. Eu não acredito que esses jogadores aí, medíocres, vão fazer alguma coisa decente pelo Vasco nessa temporada, até porque a zaga também toma gol todo jogo. O Vasco, meu amigo, não entrou nenhuma rodada sequer no G4, não vai ser agora na reta final que esse time vai subir. Lamentável. É uma gestão lixo, essa gestão aí do seu Jorge Salgado, um trabalho ridículo do Alexandre Pássaro, que contratou esses jogadores aí pro Vasco. Só quem sofre nisso tudo é o torcedor, cara. O torcedor tá de saco cheio de ver esse time entrar dentro de campo. Você vê um Bruno Gomes horroroso, um Zeca que entrega tudo, não consegue marcar ninguém. Agora eu entendo por que ele veio parar no Vasco, por que ninguém quis esse jogador, um jogador que chegou à seleção brasileira, veio como resto pro Vasco, resto que ninguém mais quer, e o Vasco abriu as portas pra esse jogador e o cara não joga absolutamente nada. A mesma coisa esse Morato, o cara veste a camisa 10 do Vasco, não joga absolutamente nada, fraquíssimo. E ainda pro Vasco contratar esse jogador, eu lembro que foi uma negociação bem difícil, arrastou demais essa negociação, o cara demorou pra fechar com o Vasco, e quando veio essa porcaria que a gente tá assistindo dentro do campo, infelizmente as péssimas contratações, as péssimas escolhas da diretoria do Vasco culminaram aí nessa 8ª colocação que o Vasco se encontra hoje, com 47 pontos apenas, a 6 pontos do G4 e com 6% apenas de chance de voltar para a elite do futebol brasileiro, né? Infelizmente a situação é essa. O Vasco sem o Nenê não consegue jogar bola. Com o Nenê talvez seria muito difícil também ter vencido o CSA. Muita gente acha, se o Nenê tivesse jogado o Vasco teria vencido. Não teria vencido. O sistema defensivo ele é falho. Ninguém consegue arrumar esse time do Vasco. Trocou aí 3 treinadores na temporada e nenhum conseguiu corrigir esses problemas do Vasco. O problema maior é jogador, cara. Não é o treinador. É jogador. O seu Leandro Castan não consegue jogar. Aquele segundo gol do CSA foi um absurdo. Esse Ricardo Graça aí é só uma modinha pra torcedor achar só porque o cara é bonitinho, que é isso, que joga muita bola. Não joga nada. Ele não joga nada. É fraquíssimo esse zagueiro. Não é zagueiro de seleção. Não é zagueiro pra vestir a camisa do Vasco. Na minha opinião, tem que tirar esses caras pro ano que vem, porque se continuar que esse mesmo time aí, que esses mesmos jogador medíocre, que torcedor acha que o cara é da base, é cria, joga muita bola, não joga nada. Esses caras rebaixaram o Vasco,
Vasco e vão deixar o Vasco na segunda divisão mais uma vez. E sem falar nas contratações horrorosas que não deram certo aí do seu Alexandre Passo, porque o seu Alexandre Passo que contratou esses jogadores aí, esse resto que veio pro Vasco, resto de outros times, não deram certo, ele é o culpado. Diretoria do Vasco também com esse presidente aí, meu amigo, pelo amor de Deus, cara. O cara entrou a todo custo, não trouxe recurso nenhum pro Vasco fazer uma campanha digna na Série B. Fica aí comemorando patrocínio fraco, cara. Patrocínio Master que vai pagar micharia pro Vasco. O Vasco merecia receber no mínimo 20 milhões de um patrocínio Master. Vai receber essa porcaria de 9 milhões apenas. E os caras acham que estão fazendo um bom trabalho, né? Lamentável o que tá acontecendo com a instituição do Vasco. O torcedor vem se contentando com pouco. O torcedor do Vasco tem que fazer alguma coisa. A gente não aguenta mais ver o que tá acontecendo com o Vasco, vendo afundar o Vasco passando pro seu pior momento esportivo na história. Vai disputar pela quinta vez, olha só o que eu tô falando, pela quinta vez a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é uma vergonha pro time da grandeza do Vasco. E o que esses caras estão fazendo não é normal. O torcedor não tem que acostumar com o que tá acontecendo hoje dentro do Vasco. Bom, e após esse jogo aí do Guarani na quarta-feira, o Vasco vai enfrentar o Botafogo aí no dia 7, às 4 horas da tarde. Joga também em São Januário contra o Vitória no dia 9/11. Vai visitar o Vila Nova no dia 13, joga também em casa contra o Remo e fecha aí o Campeonato Brasileiro da Série B contra o Londrina fora de casa. Deixa aí nos comentários quantos pontos você acha que o Vasco vai conseguir conquistar nesses jogos que restam aí. 6 jogos, o Vasco tem que, lógico, torcer por tropeço dos adversários e vencer as 6 e torcer por milagre para voltar para a primeira divisão. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aqui dessa especulação que tá sendo aí um patrocínio para vir pro Vasco, né? A Rexona poderia vir aí ser a nova patrocinadora. A gente acabou de falar das migalhas que os patrocinadores estão pagando pro Vasco, né? 9 milhões apenas aí vai receber de um patrocinador master e vem sendo especulado o nome da Rexona para vir patrocinar o Vasco. Até o momento a gente não sabe se tem negociações em andamento da diretoria do Vasco com esse patrocínio. A gente sabe é que vazou realmente o nome dessa empresa aí e está sendo bastante especulado. Até torcedor do Vasco tá pedindo para Rexona vir patrocinar o nosso clube, né? A que ponto chegamos, né? Não tem uma diretoria competente o suficiente para resolver as situações pro Vasco e o torcedor tem que fazer o papel aí de marketing do clube. Vamos ver se vai fechar aí esse patrocínio. Vale lembrar que o Vasco pretendia fechar com 50 milhões aí no total os seus patrocinadores na camisa, né? E pretende buscar mais novos patrocínios aí pro nosso clube. Vamos ver se vai fechar com a Rexona. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Agora a gente vai voltar aqui e gravar vídeo pra vocês, porque a fase não tá nada fácil e tá difícil demais pra esse time voltar pra primeira divisão. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis, vamos torcer e rezar por dias melhores, porque tá foda.